Não, coloca o meu. Isso. Coloca isso. Então vai lá que a gente... Não, caiu na área, a gente... Político que não respeita a imprensa merece o quê? Então, por que você colocou essa pergunta? Não, porque essa semana, e aí eu coloquei esse tema, não é nem tanto para debater, mas é mais por conta de fazer um desabafo. Então tira, por favor, porque isso aqui... Você vai deixar eu falar ou não? O Pedrinho, você não interrompe quando o Pedrinho foge do tema, né? Mas é amigão meu. Entendi. Você vai querer mandar mensagem para mim bêbado depois de madrugada? Você vai ver só o que vai acontecer. Você vai querer a matéria sábado? Você vai querer matéria sábado ou não? Tá pronta lá, gente. Aí você vê comigo depois. Ele falou que a coluna do toque da ele que faz? Eu tô no meio dessa briga, hein? Tá vendo? Já tô negociando com a outra ponta ali. Eu vou falar de viva voz aqui, porque eu ia ligar para você, liguei e acabei esquecendo. Teve um dia do... Deixou a bola na área dele. Culpa sua. Não, senão eu vou perder o elogio que eu tenho que fazer para o jornal dele. O dia que o jornal dele é bom, que eu leio inteirinho. O dia que saiu a... Como é que chama? A filha do Dantas lá... A Solange, a doutora Solange e o Ronei. Os dois na mesma página. Que coisa, gostoso. Aquele dia... E vai ficar melhor, Pedro, vai ficar melhor. Eu liguei. A do Beto é o concurso, né? Então... Continua lendo. Continua lendo, você vai ficar... A questão é o seguinte... Mas olha, eu vou falar para você. Toma sua cerveja. O Ronei... Deixa eu falar, molha o bico. A questão é o seguinte, essa semana aconteceu um negócio, eu precisei trazer esse tema, não é nem tanto para debater e desabafar algumas coisas, mas é para prestar uma homenagem e aqui um reconhecimento a um profissional que foi achincalhado na Câmara, sem direito de defesa, por um vereador que não conseguiu entender qual que é o papel da imprensa dentro de um sistema democrático, e um vereador que gosta muito de falar da democracia, do sistema democrático, da prerrogativa que cada um tem. Se tirar a prerrogativa dele, ele não discursa, né? A prerrogativa dele é vírgula. Tudo que ele usa é prerrogativa. Ele aprendeu que prerrogativa ele pode usar, ele usa em tudo quanto é coisa. Arthur, você pode colocar aquele link que eu pedi para você? Eu vou colocar, é sério, 1 minuto e meio, só para a gente continuar falando sobre isso. Eu preciso fazer isso e fazer um desabafo muito sobre o que aconteceu na Câmara de segunda-feira. Vamos lá então, Arthur. Presidente, eu uso essa tribuna no dia de hoje porque tem coisas que a gente tem que se manifestar. Tem que se manifestar. Não podemos se calar perante a opinião de pessoas que acham que é o dono da verdade. Eu tive lendo uma matéria num jornal, né, chamado Tribuna, que eu nem gosto de ler esse jornal, até porque não tem, né, não tem matéria que seja esclarecedor à nossa população, que contribui. E eu vi a indicação lá, o comentário de um jornalista esquerdista, falando que Vossa Excelência votou o projeto aqui no dia que estava votando o projeto da vereadora Isabeli, para suspender o projeto dela, como deu empate, Vossa Excelência se manifestou e se manifestou com muito ódio. Dava para perceber no olhar o ódio do presidente da casa. Coisa que não é verdade, né? Mas são algumas pessoas desequilibradas, até dentro do exercício da profissão. Porque o profissional, que faz uma faculdade, ele faz para informar as pessoas e não mentir para as pessoas. Após isso, senhor presidente, no sábado, no programa Ele continua falando sobre outras pessoas e tudo mais, mas esse trecho aqui especificamente ele está se referindo ao Bontorim e à coluna opinativa que o Bontorim tem na tribuna, certo? Já começa errando. Ele está ali, ele não está informando ou desinformando, ele está dando a opinião dele como profissional a respeito de uma situação que aconteceu gritantemente absurda na Câmara na semana passada, quando rejeitaram o projeto da Isabeli, e a gente debateu sobre isso com o Newton na semana passada. A questão O debate foi pouco, né? Foi pouco. Foi um quebra-pau, isso sim. A questão é que esse senhor chamado Francisco Maurino dos Santos, do Ceará, ele precisa entender que o fato dele estar investido no cargo de autoridade, ou autoridade, como ele gosta de falar, não o faz acima de qualquer coisa. Ele não pode falar as coisas achando que só porque ele é um vereador, o que ele fala basta e é o que tem que todo mundo aceitar ou não.
Quando ele fala, cara, eu peguei um jornal que eu nem gosto de ler porque não tem nada que contribua, não tem nada que explique, que faça de bem para a população e tal, eu tive um pequeno cuidado em analisar os projetos do Ceará desde o ano passado. Projeto de lei. O vereador trabalha com projeto de lei. Não adianta. Se você quer marcar nome, você pode ajudar esse ou aquele com buraco de rua, mas você marca o seu nome com um projeto de lei que você pode usar esse projeto de lei o resto da sua vida. Buraco de rua vai abrir de novo, vão esquecer quem tapou da primeira vez. O Ceará, ele vive apensado ao Newton Santos. Primeira coisa, os projetos que o Newton apresenta colocam o Ceará junto, porque o Newton é o nome dos republicanos aqui, e o Ceará é o cachorrinho do Newton, fica ali atrás. Quando o Newton quer soltar, o Ceará fala as merdas dele e tal. Ele teve 4 projetos aprovados. 4 projetos. Um, ele modificou a Semana da Cultura Nordestina, que ele passou para a primeira semana de agosto. E a outra, ele fez nomes de rua na cidade universitária, 2, com o nome de Passeio do Jambo, Passeio da Groselha, e eu não vou lembrar o terceiro. Essa foi a contribuição do Ceará com projetos de lei na cidade, desde que ele voltou para a política, que o Newton resgatou ele do ostracismo que ele ficou desde os anos 2000. Ele ficou 20 anos no ostracismo político, o Newton conseguiu resgatar ele nesse sentido. E aí, a grande contribuição do Ceará para a cidade foi dar o nome da cidade universitária como Passeio das Groselhas. Esse é o último projeto de lei aprovado do Francisco Maurino dos Santos. Esse senhor, que fala dessa forma, se utilizando da tribuna dele, sem dar chance de defesa, acabou se manifestando com relação a profissionais da imprensa que estão militando aqui nessa cidade, muito antes dele chegar nessa cidade. Ele não prestou reconhecimento, especialmente a veículos de imprensa dessa cidade. O que ele fez foi uma falta de respeito absurda, não só como profissional, mas com o veículo que ele está. Porque se eu chegasse aqui hoje, o Ceará, e pegasse essa Folha Universal e falasse, não, é um jornalzinho de merda que entregam de graça, eu uso para forrar a gaiola, eu estaria prestando um desserviço para quem trabalha para esse jornal. Eu posso não concordar com a linha editorial da Folha Universal, tá? Que é, inclusive, do Partido Republicano, que ele faz parte, mas eu tenho que respeitar os profissionais que estão ali. Quando ele, na prerrogativa dele, para a palavra que ele gosta tanto, usa o plenário para poder atacar a imprensa, ele fala por 10 minutos, muita besteira por 10 minutos, eu vou colocar isso no meu blog amanhã. Ele chega até a ameaçar, ele fala que as pessoas precisam tomar cuidado. Ele fala claramente, precisa tomar cuidado. Então, assim, eu acho que o Ceará, ele precisa se colocar no lugar dele como coadjuvante do partido onde ele está. Se o Newton chegar para ele e falar assim, Ceará, cala a boca, ele tem que calar a boca, porque ele não tem capital político para conseguir bater de frente com ninguém lá dentro. Por mais que ele ache que não, porque no meu programa Cidadania e Ação que eu tenho de sábado, por exemplo, ele não é comunicador. Ele fala da faculdade do Cláudio, por exemplo, sem saber a formação do Cláudio. Ele fala, porque acho que faltaram nessa aula e tal. Qual que é o gabarito dele para ser comunicador e apresentar um programa de rádio, por exemplo? Eu acho que o Ceará está na hora do pessoal começar a tirar um pouquinho essa asa de fora dele, porque ele está perdendo as estribeiras. O Ceará vai fazer 1 ano, mês que vem, que ele falou em plenário que tinha que abrir uma CPI, e eu tenho isso gravado, ele falou em sessão, que tinha que abrir uma CPI por compra de mandato parlamentar. Ele estava esperando chegar uma documentação que comprovava que estava sendo comprado um gabinete na Câmara, e tinha que a Câmara fazer isso. É prerrogativa da Câmara abrir uma CPI sobre isso. A gente tem que convocar o vereador suplente, tem que convocar o chefe de gabinete do Mário, e eu estou esperando uma documentação chegar. Vai fazer 1 ano, mês que vem, que ele falou isso. Cadê a prerrogativa dele de investigar o Executivo, então? Essa é a prerrogativa dele, não é atacar a imprensa. A prerrogativa do Ceará é cumprir o que ele falou. Se você quer abrir uma CPI, que você tem prova, Ceará, que foi comprado um gabinete parlamentar para que o Zé da Mix pudesse voltar, que é o que todo mundo sabe, o caso Darcy, que ele alegou que aconteceu isso, ele falou em plenário isso daí, ele tem a obrigação, com essa documentação em mão, abrir essa CPI, senão ele está prevaricando. Então o Ceará precisa começar a calar a boca do que ele está falando, respeitar os profissionais de imprensa e cumprir o papel dele de fiscalizador do município. Perfeito, hein? Olha, eu preciso concordar com o Felipe aqui. Vamos lá, Cláudio. Então, né, eu acompanhei a fala dele, no dia eu não pude continuar assistindo a sessão, mas depois eu acompanhei porque me passaram o vídeo, né,
Então, além de me chamar de desequilibrado, ele fala que o programa dele tem mais audiência que o programa da USTL, que é a União Sindical, é aquele programa do trabalhador, né? Ele me chama de vagabundo, faz a ameaça bem explícita, vocês tomem cuidado, vocês se comportem. Isso. Ele ataca uma entidade sindical que reúne 3 sindicatos e outro profissional de imprensa, que por sinal é meu vizinho de porta lá no prédio, que é o André Montanher, que faz a apresentação do programa Hora do Trabalhador. A questão dele falar de esquerda ou direita, isso daí não me afeta em nada, muito pelo contrário, né? E depois, o mais triste de tudo isso, o que me deixou muito chocado, e eu estou fazendo esses comentários na edição do final de semana, é o presidente da casa, Lemão da Jeová Rafá, vereador Sidney Pascotto do PSC, corroborar com isso, não dar a parte à vereadora que foi citada, que era Isabeli, e ainda mandar eu cuidar da minha vida, que eu nem estava fazendo, porque como dono do jornal Tribuna de Limeira, como proprietário da empresa Tribuna de Limeira, eu não poderia opinar jamais, eu só tinha que informar. Bom, então aí você acaba completamente aturdido. Como jornalista, se eu não puder opinar, o que eu vou fazer? Fecha o jornal, né? Fecha o jornal. Então, isso daí realmente ficou um tanto quanto que complicado. Depois a própria Isabeli fez um pronunciamento, porque o doutor Júlio pediu uma parte em nome do bloco partidário a qual ele lidera e ela faz parte, e ela deu simplesmente, não pelo que ela falou, mas ela deu um show. Eles nem abriram a boca. Ela passou por trás do Lemão, o Lemão falou, vamos continuar a sessão, projeto tal. Pois é. Foi um verdadeiro cala-boca. Não pelo que ela falou da imprensa tal, mas pelo discurso dela, que vale a pena ser assistido também. Então eu acho que um político que não respeita a imprensa, ele não se respeita. É o caso, por exemplo, no país do Bolsonaro, né? De alguns políticos aqui em Limeira, não porque eu sou imprensa, mas porque nós temos um papel fundamental nessa questão da divulgação e da opinião pública e da opinião política. Eles têm que saber que eles, como políticos, eles fazem parte de uma engrenagem. Como homens públicos, têm que aceitar as críticas. Em nenhum momento da coluna eu questionei a prerrogativa de votação deles. Eu apenas fiz uma crítica em cima daquilo que foi feito, do absurdo que foi feito. Eu acho que desequilibrado não sou eu. Pois é. Quem está desequilibrado lá dentro da Câmara é o Ceará e o próprio Lemão da Jeová Rafá. Por quê? Porque ele anda mandando manifestante calar a boca, ele anda não dando a parte regimental para os vereadores de oposição, ele humilha vereadores da oposição, ele simplesmente desfaz de projetos, porque naquela sessão ele falou, mas nós demos condições para que a vereadora colocasse o projeto em votação, mas ela pediu 2 sessões de adiamento para corrigir e lhe foi negado, quando nunca é negado esse pedido para outros vereadores. Quer se manifestar do ponto de vista mais geral, você que teve tanto contato com a imprensa, o que você tem a dizer, Pedro? Eu tenho que dizer Fala no microfone, pelo amor de Deus. Ele ficou esse tempo todo quieto. Entrar no mérito viu? do pessoal de ninguém, mas a imprensa precisa ser respeitada por todos. É a base.
País que não tem preço não tem democracia, gente. Não tem liberdade. Quando você tem um problema, eu também sou político. Quando eu tive algum problema com alguém, eu resolvo com a pessoa. Com o próprio. Ou então você quer dar um tapa na cara da pessoa, você dê motivos para ela falar bem de você e calar a boca dela, né? Ou será que o Ceará queria que saísse na capa da tribuna quando colocassem a placa lá na cidade universitária, Passeio das Groselhas, mais uma obra do Ceará? Vamos fazer isso na capa da tribuna. Aí sim ele vai ficar feliz. Né? O grande feito do Ceará para a cidade, Passeio das Groselhas. Porque a Fazenda Arizona dele, por exemplo, o pessoal está questionando já faz muito tempo. As contrapartidas daquele loteamento, que eu estou levantando tudo isso, aquela contrapartida não está sendo cumprida. O pessoal está lá esperando pagar para poder começar a fazer construção já a partir desse ano. Estão adiando. Fizeram uma puta de uma pompa, aquele levantamento, aquela pedra fundamental. O Mário foi lá, todo mundo. Nossa, olha só o que a gente está fazendo com a Fazenda Arizona, que lindo. Realmente no papel está muito lindo. Cadê a contrapartida que eles têm que cumprir? Muita gente está reclamando. Você entra no site, na página deles lá, por exemplo, muita gente desesperada, fala assim, gente, vocês falaram que ia poder começar a construir esse ano, agora fala que é só para 2023, é 2024, vamos jogar para 2024 de novo. O Ceará continua fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Cláudio, para a gente fechar.